Acho que finalmente a gente, né, vai falar de um tema que eu particularmente falo que é o meu queridinho. Uma das coisas boas da medicina fetal, para mim, é você poder juntar a parte materno e fetal de manejo, e o CIU, ele nada mais é do que isso, né? Ele vai permitir que a gente, na mesma forma que a gente acompanha o feto, a gente tem interesse em saber a patologia de base materna e, consequentemente, também o que eu espero dessa programação, como é que eu vou orientar esse acompanhamento. O tema é gigantesco, então não tem nem porquê a gente colocar todo o assunto de CIUR aqui. Então, a ideia dessa primeira aula é a gente falar do crescimento restrito intrauterino precoce e de falar de algumas definições e conceitos. E, obviamente, a gente vai entrar no manejo e nessa parte clínica e deixar alguns pontos para que a gente possa fazer a discussão. Então, eu vou tentar controlar o tempo para que nem que eu tenha que interromper para que a gente possa fazer uma discussão e a gente complementa numa aula posterior, tá? Peraí que eu passo aqui embaixo, na verdade. Para a gente começar, se a gente for... É um conceito... O crescimento restrito é um assunto tão batido que, ao mesmo tempo, ele é tão controverso. A gente tem algumas definições que são básicas, mas a gente tem todas essas sociedades correndo atrás de protocolos, correndo atrás de guidelines que possam nortear a gente num acompanhamento, num diagnóstico, numa segurança, na verdade, porque a gente quer é redução de NAT, mortalidade e redução de morbidade. São os principais... Acho que tem alguém com o microfone aberto, não? Enfim. São as principais sociedades, a gente vai ver durante a apresentação, calculadoras, métodos que cada vez mais, quase todas as apresentações a gente coloca e expõe para vocês métodos que auxiliam a gente no manejo do dia a dia. As calculadoras são essas. Eu particularmente gosto bastante e sempre incentivo todo mundo a usar. Mas para a gente começar, a gente vai definir basicamente o que é o crescimento restrito. Pelo nosso conceito, a gente sabe que é uma falha em alcançar o potencial de crescimento do feto. Ok, qual é esse meu nível de crescimento? É o percentil 10? Será? Isso a gente vai ver nessa discussão. Mas, de qualquer forma, por definição, eu tenho um peso fetal estimado abaixo do percentil 10 para a idade gestacional. Isso é a definição de CIU. Só para vocês verem como é um assunto questionado, recentemente veio uma publicação usando do método Delphi para tentar, juntou um grupo de especialistas para tentar chegar a alguns parâmetros que pudessem, algum consenso entre esses especialistas e que pudesse trazer para a gente os melhores parâmetros que eu pudesse ampliar esse meu diagnóstico e reduzir a minha perda de diagnóstico de crescimento restrito, né? Então, a gente pode definir como parâmetros isolados, que seriam uma circunferência abdominal abaixo do percentil 3, um peso fetal estimado isolado também abaixo do percentil 3, ou a presença de uma diástole zero na artéria umbilical. Por outro lado, se eu associo a artéria umbilical, a circunferência abdominal ou o peso fetal estimado abaixo do percentil 10, porém eu associo a artéria umbilical ou artéria uterina acima do P95, eu também posso ter a definição de crescimento restrito. Bom, como é que eu... não existe, isso é uma coisa que eu vou aproveitar esse tópico para falar, eu dar um laudo de ultrassom obstétrico sem colocar esse peso no percentil. A biometria, para mim, ela pouco me importa se eu tenho um feto com 28 semanas, a biometria compatível com 27. Podem reparar que muitas vezes a biometria vem compatível com 27 e meu peso fetal estimado está no limite inferior. Ou ele está começando de uma forma comparativa e evolutiva em relação aos exames anteriores, a apresentar uma redução nesse parâmetro da curva. Então, aqui a gente tem o exemplo dos dois principais calculadoras que a gente tem nesse meio tempo. Não importa qual que você vai usar, você tem respaldo para usar uma das duas. A gente tem a da medicina fetal
de Barcelona, que é formada pelo grupo do Gratacós, do Figueiras, que são pessoas que estudam bastante o assunto. Eu, particularmente, gosto bastante. E é super fácil de usar, a gente consegue para todos os tópicos. No caso, a gente está pegando principalmente, né? A gente está falando dos crescimentos fetais, e mais para frente a gente tem um exemplo dessa aplicabilidade. Esse outro é o da Phytomedicine Foundation, que também é super acessível, a gente pode ter isso no celular, e que vai conseguir permitir o cálculo do peso fetal. Você vai colocar a idade gestacional e vai calcular e vai dar a biometria. Opa, perdão. Voltando a falar do nosso crescimento restrito, a gente tem que pensar no que causou esse crescimento restrito. Qual é a causa dessa alteração de crescimento? Seja um pequeno, enfim, seja a restrição propriamente dita do crescimento. A gente tem os motivos, né? As causas fetais, as causas placentárias, maternas e ambientais. Dentro das fetais, a gente tem que pensar, como eu estou falando de CIUR precoce, a gente tem que pensar nas cromossomopatias, nas trissomias do 21, 18, 13. É claro que eu vou sempre investigar se esse bebê ele é simplesmente pequeno, ele tem alguma malformação estrutural que eu consiga identificar nesse exame. As infecções congênitas, elas são causas de CIUR muito precoce. O citomegalovírus, a gente tem que... ele merece destaque. Muitas vezes o diagnóstico que a gente consegue suspeitar do citomegalo é um CIUR muito precoce. As placentárias, a gente vai ter as patologias placentárias de modo geral, seja uma inserção filamentosa do cordão. Então, a análise dessa inserção umbilical, inserção placentária do cordão, ela é importante, ela faz parte disso. A artéria umbilical única, ela tem associação com menor crescimento fetal também. O quadro materno são as síndromes hipertensivas, algumas cardiopatias, anemia, as diabetes mellitus, principalmente as diabetes mellitus tipo 1, onde a gente começa a ter um distúrbio cardiovascular, as trombofilias, a desnutrição materna, ela é causa, sim, de uma restrição maior desse crescimento fetal. Além disso, os fatores ambientais, que também são bem definidos, o uso de algum tipo de medicação, e o fumo, que a gente vai ver que ele faz parte, inclusive, de uma atenção que é dada em alguns guidelines quanto a ele. A gente, às vezes, esquece de perguntar para o paciente, e a paciente, muitas vezes, fica constrangida de falar que é tabagista e está vendo você ali naquela luta com o crescimento do bebê, e ela já tem aquela sensação de culpa, e aí o fumo entra ainda com mais uma sensação de culpa dessa mulher. Então, às vezes, a gente tem que indagar para poder conseguir essa informação. E o uso crônico de corticoides também entra nesse fator. Como a gente está nesse foco de crescimento restrito, a gente vai se restringir à insuficiência placentária. Então, a aula hoje vai ser baseada numa discussão de um padrão de insuficiência placentária. Não tem como a gente começar a falar de insuficiência placentária sem pensar, então, qual é o papel da placenta nesse mecanismo de restrição fetal. Eu destaquei alguns artigos durante a aula que eu acho que vale a pena eles serem pegos e estudados, porque são artigos básicos no sentido de não permitir que a gente decore o mecanismo, mas que a gente entenda um pouco mais esse mecanismo do crescimento restrito, começando por esse artigo que ele aborda a fisiopatologia placentária em relação à restrição de crescimento. Então, eu separei duas figuras que sintetizam muito bem o que ele fala, e ele começa falando principalmente que a gente tem uma deficiência nesse remodelamento das artérias espiraladas. Então, eu começo a ter essa alteração essa deficiência nesse remodelamento, que a gente lembra um pouco como causa lá da pré-eclâmpsia também. Então, tenho uma insuficiência um vilo extratrofoblástico insuficiente. Eu tenho uma invasão limitada desse vilo extratrofoblástico. Consequentemente, eu posso ter uma alteração no leito circulatório materno, uma malperfusão placentária e, consequentemente, vias que vão me levar a uma alteração da forma placentária, a uma arterose
aterose vilosa, alterações na formação da circulação umbilical, com redução de lúmen vascular, áreas de infarto, redução da superfície de troca, levando a um crescimento restrito. E, além disso, eu posso sobrepor ao crescimento restrito a pré-eclâmpsia, com aquela liberação de citocinas pró-inflamatórias, aquele desbalanceamento angiogênico que a gente discutiu nas aulas anteriores. E esse esquema, ele coloca exatamente para ilustrar para a gente o comportamento da invasão, da deficiência da invasão trofoblástica nas patologias que vão cursar com alteração de crescimento fetal. Então, nessa primeira coluna, a gente tem uma placentação considerada normal. Em 8 a 10 semanas, eu tenho o vírus estatofoblástico em uma quantidade importante. Eu não tenho ele restrito, como a gente vai ver nas outras situações. Eu começo, em torno de 20 semanas, ter o maior grau de invasão, com uma organização vascular, e no termo eu tenho uma invasão completa, com uma placenta com tamanho adequado e muito bem organizada do ponto de vista vascular. Na pré-eclâmpsia associada com CIUR, e ele inclui aqui as perdas de primeiro trimestre, a gente tem uma redução desse vilo extratrofoblástico, e a gente tem uma desorganização da vascularização da parte materna, com uma redução da capacidade de invasão, quando a gente fala de 20 semanas, e uma desorganização desse fluxo vascular do leito materno e, consequentemente, redução de tamanho placentário e repercussão fetal. Isso foi mais para a gente conseguir começar a ter uma noção de por que quando a gente faz um estudo vascular, a gente identifica essa diferença entre a placenta, uma placenta com uma vascularização totalmente completa nessa figura, e uma placenta mais pobre quando a gente fala de leito vascular e quando a gente está esperando, no caso dos crescimentos restritos. O outro conceito que eu queria, na verdade, começando agora a falar dos conceitos propriamente ditos, quando eu tenho um feto com crescimento intrauterino restrito e quando eu tenho um feto pequeno para a idade gestacional. Uma coisa que eu queria frisar para vocês ok, eu tenho um feto pequeno. Na minha cabeça, isso eu estou falando do que a gente tenta levar, de quando a gente estuda o assunto, quando a gente começa a ver muito assunto, eu tenho que desconfiar se ele não é o CIUR. Desconfiar não é a mesma coisa que apavorar o paciente. Ele significa que esse bebê ele tem que ficar sob supervisão. Seja que, não importa que no final ou daqui a algumas avaliações eu consiga definir que esse bebê ele é um pequeno constitucional. Então eu tenho o bebê pequeno, ele é pequeno para os dois lados. Eu sei que o CIUR ele tem um risco aumentado de teorização intraútero, tem aumento da natimortalidade, eu tenho a prematuridade associada, então não me precipitar com uma prematuridade iatrogênica quando eu tenho pequenos constitucionais. Meu foco acho que tem alguém com o áudio ligado. O meu foco ele vai ser sempre levar essa gestação com mais segurança possível para próximo do termo ou inclusive ao termo. As alterações do Doppler, sinais de alterações biohistoquímicos da degradação placentária, risco aumentado de pré-eclâmpsia, são componentes do CIUR. No pequeno constitucional, eu tenho que lembrar de algumas observações de que por que eu fico de olho nele. Eu sei que eles são responsáveis por 28 a 45% da natimortalidade sem associação com malformação fetal. Eles representam 18 a 22% de fetos saudáveis, ok. Mas o diagnóstico intrauterino, ele reduz em 4 a 5 vezes a morbidade e a mortalidade neonatal. Então, eu saber que é um bebê pequeno constitucional, por mais que eu tenha todos os outros critérios, um Doppler normal, uma uterina normal, uma relação cérebro-placentária preservada, eu sei que é um bebê que eu vou supervisionar ele durante o útero. Então, é difícil essa diferenciação, mas a gente bota eles no nosso pacote sem apavorar a mãe, a gestante, em relação
à necessidade de prematuridade. Esse é um outro artigo que eu também destaquei aqui exatamente para vocês lembrarem disso. Ele, na verdade, eu falei um pouco dele no início, quando ele tenta definir através de um consenso a restrição de crescimento. Então, ele divide numa outra formação de conceito o que seria o ciúme precoce e o que seria o ciúme tardio. O ciúme precoce é aquele que acontece antes de 32 semanas, em que normalmente ele vai seguir o modelo de insuficiência placentária que a gente espera. O ciúme tardio, eu perco um pouco essas alterações, o que eu espero dessas alterações, ele se comporta de uma forma mais diferenciada, então ele tem uma peculiaridade na forma de observação e de manejo, né? A gente aqui vai ficar restrito a isso, mas eu só trouxe isso para a gente conhecer os conceitos que são importantes nesse momento. Quando eu falo de acordo com esse consenso, se eu tenho um diagnóstico de CIUR precoce, peso fetal abaixo do percentil 3, circunferência abdominal abaixo do percentil 3, o Doppler com ausência de diástole na artéria umbilical, são critérios independentes de definição de CIUR. No entanto, se eu tenho a associação entre peso fetal abaixo do percentil 10 ou abdômen abaixo do percentil 10 associado a uma alteração do Doppler de umbilical ou de uterina, isso também contribui para o meu diagnóstico. O que faz um certo sentido, né? É como se abaixo do percentil 10 eu pudesse ter ainda alguns pequenos constitucionais. A gente vai ver um vídeo bem interessante mais para frente que fala disso. E que se eu associo nesses casos, abaixo do percentil 10, a presença de alteração do Doppler, seja um Doppler de uterina ou umbilical, eu contribuo, né? Eu permito que eu tenha um diagnóstico de crescimento intrauterino restrito. Quando eu falo dos casos que ocorrem acima de 32 semanas, da mesma forma, para eu dizer que é uma restrição de crescimento, eu tenho que ter a circunferência abdominal abaixo do percentil 3 e o peso fetal estimado abaixo do percentil 3. Fatores que, em associação, da mesma forma, eu tenho o percentil 10, abdômen para abaixo do percentil 10, peso fetal estimado abaixo do percentil 10 e um dado importante que a gente esquece. Daí a importância da gente definir o percentil quando a gente libera um laudo. A biometria relativa, que seria no abdômen ou peso fetal estimado, cortando 2 percentis ou mais em 2 quinzenas. Então, ou seja, eu tenho 2 medidas com intervalo de 2 semanas e que cortaram 2 percentis. Ou seja, isso é uma definição interessante quando a gente fala de ciclo tardio, e isso a gente vê. Eu acabei de fazer um exame aqui no consultório que é exatamente isso. Era uma paciente que vinha vindo, ela tinha um bebê com percentil 40, esse percentil veio já com 34 semanas para percentil 20, 19, agora ele vem para o percentil 10. Então, é um bebê que ele cruzou o percentil agora com 37 semanas. Ele não é um feto que a gente vai discutir os manejos em outra oportunidade, mas ele não é um feto que eu posso conduzir ele sem ficar de olho nele. Ele tem uma restrição significativa, ele agora tem um peso bem restringido, mas assim, a gente ficou de olho nele nessa queda de percentil. Então, o mais importante que eu queria selecionar era isso em relação quando a gente fala dos comprometimentos. Esse é o vídeo que eu falei, que a Ana Carla me cedeu com muita delicadeza, em que ele vai lá falar exatamente isso. Eu perco alguns diagnósticos de CIUR e o que eles tentaram fazer com essa análise dos percentis durante o acompanhamento é exatamente esse grupo que ficaria perdido entre os adequados para a idade gestacional. Se eu tenho abaixo do percentil 10, a gente vai ver, eu tenho tanto pequeno para a idade gestacional quanto crescimento restrito. Se eu tenho um crescimento que para ou que cai percentil, mas ele é adequado, ele, por exemplo, cai do 50 para o 30 e assim sucessivamente, eu estou perdendo esse diagnóstico CIUR, porque dentro da minha tabela ele está como adequado para a idade gestacional. Esses em verde são os que são corretamente diagnosticados como CIUR. E claro que eu tenho aqueles que estão no pacote do CIUR,
mas provavelmente eles são simplesmente pequenos para a idade gestacional. Esse é o grupo que começa a preocupar a nossa perda, porque esse aqui está muito bem definido. É exatamente esse exemplo que ele bota no gráfico, onde eu tenho em vermelho no X, o meu pequeno para a idade constitucional, onde ele vem abaixo do percentil 10, mas ele cresce a cada acompanhamento. Eu tenho o meu CIUR, em que ele vem aqui, pequenininho, e ele vem, ele para, né? Exatamente o que ele mostra aqui. E eu tenho ainda o meu em amarelo, que é um bebê que eu tenho um acompanhamento, deixa eu botar para cá, um acompanhamento num percentil adequado, ele cruzou os percentis, indo exatamente para o quadro, cruzando mais de 2 percentis. E esse grupo aqui que a gente acaba ficando um pouco mais apreensivo e aumenta a taxa de mortalidade. Quando eu começo a falar, então, do CIUR e do pico constitucional, o Doppler ele entra, sim, como um fator diferencial, e que a gente falou, a relação cérebro-placentária, né, a relação tanto da umbilical quanto da cerebral, o índice de pulsatilidade da artéria uterina e, obviamente, o peso fetal abaixo do percentil 10 como um fator isolado. O que é importante a gente lembrar é que nem todo pequeno, como eu falei, ele é pequeno constitucional. Ele pode ser pequeno constitucional, ele pode ter uma anomalia qualquer no hormônio de crescimento, enfim, ou ele pode ter uma ciência placentária leve, e na verdade não chegou a me dar algum critério de alteração do Doppler. Voltando um pouquinho para esse outro conceito que a gente falou, que eu comecei a citar quando a gente falou daquele consenso com o uso do Delphi, foi o conceito de CIUR precoce tardio, e aqui é um esquema que a gente consegue organizar o porquê dessa diferença ser importante. Quando eu falo do precoce, eu estou pensando em disfunção placentária grave. Quando eu falo, eu sei que ele representa em cerca de 20 a 30% dos casos, ele tem uma associação importante com a pré-eclâmpsia. Eu sei que eu tenho hipóxia e adaptação do sistema cardiovascular, e eu sei que são fetos que toleram maior a hipóxia e normalmente cursam com mais acidose. Geralmente eles seguem uma sequência do Doppler, então eu sei o que esperar desse bebê, eu sei que normalmente, se eu tenho um Doppler de umbilical normal, eu posso dar o prazo de 2 semanas para reavaliar. Se ele começa a fazer um Doppler alterado, eu posso dar um prazo de 1 semana. Se ele vem com diástole zero, eu preciso reduzir essa avaliação, sei o que esperar desse Doppler. No entanto, ele tem uma alta morbidade e mortalidade, e o manejo ele tem toda o seu grau de dificuldade ao redor dele. Ao passo que quando eu tenho tardio, a minha maior dificuldade, muitas vezes, é no diagnóstico, de identificar que ele é um crescimento intrauterino restrito, e não que simplesmente eu não fiz esse diagnóstico e aumentei os riscos de complicação depois do parto. Entrando agora nesse manejo clínico, né, que eu acho que é o grande X da questão para a gente tem que tentar organizar isso na nossa cabeça. O mais importante quando eu falo do CIUR precoce eu tenho que definir, tenho que identificar que ele eu tenho que saber o grau de deteriorização que esse feto se encontra, ou seja, como é que eu vou fazer essa avaliação, como é que está a avaliação do fluxo fetal. Consequentemente, eu vou conseguir programar, fazer o meu plano terapêutico, qual é a forma e frequência que eu vou fazer de acompanhamento desse feto, e ainda mais definir qual é o limite que eu quero, qual é o alvo que eu quero atingir quando eu estou fazendo esse tipo de acompanhamento. Quando a gente faz um diagnóstico de crescimento restrito, é o tipo de aconselhamento que a gente consegue, com tanta informação que a gente tem, pautar um pouco para o paciente qual vai ser a nossa programação. No momento de um diagnóstico inicial, você conseguir pautar, né, expor para o paciente qual é a sua programação, Lana, eu vou te ver daqui a 15 dias. Então, daqui a 15 dias eu quero ver se o bebê ganhou peso e eu quero ver se a qualidade do sangue que está indo para o bebê, né, falando de uma forma mais leiga, está adequado.
Ah, doutora, eu vou ficar vindo de 15 em 15 dias? Não sei. Eu vou te ver de 15 dias, eu vou reavaliar nessa semana de 15 dias, nesse exame de 15 dias, e aí nesse exame de 15 dias eu vou rever como é que eu vou fazer essa programação. Porque pode ser que nesse de 15 dias eu tenha que rever em uma semana, ou pode ser que nesse de 15 dias eu programe uma interrupção, enfim. O fato é que a gente tem que orientar a paciente de qual é o nosso objetivo. Ah, e se tudo conseguir continuar dessa forma, a programação vai ser 37, a programação vai ser 34, vai depender das alterações que a gente vai realmente discutir. Então, para lançar a mão do diagnóstico, eu tenho que ter um bom exame. Eu tenho que saber que meu exame, ele pode falhar. Eu tenho que escrever no meu exame, inclusive, se eu tive dificuldade técnica, se o bebê estava numa posição ruim, se de repente era um bebê que vinha adequado e eu meço um bebê muito pequeno, mas porque eu fiquei com dificuldade, a paciente é obesa, o bebê estava muito em uma posição oblíqua. Enfim, descreva essa sua dificuldade, porque numa próxima avaliação, possa ser que você retome o percentil original. Não porque o bebê ganhou, de repente, muito peso, mas porque talvez aquela medida que você fez que estava inadequada. E o mais importante, que a gente sempre frisa no nosso acompanhamento, a idade gestacional. A idade gestacional, quando a gente identifica qualquer alteração fetal, ela tem que ser recalculada. É muito ruim e desagradável a gente definir uma conduta baseada numa idade gestacional equivocada. Seja porque a paciente não mostrou, na verdade, o primeiro ultrassom que ela tinha feito, seja porque houve erro no cálculo matemático, ou porque foi todo mundo botando 2 semanas a mais, até que de repente ela foi em um dia e aquilo se perdeu. Então, a correta datação da gestação, o uso de fontes de biometrias adequadas, o uso das fórmulas adequadas, a gente usa basicamente como fórmula o Radlock, a gente vai falar do Intergrowth também, e o uso do Doppler e também das tabelas de normalidade. Então, quando eu começo a fazer uma análise clínica, eu vou fazer minha avaliação fetal. Eu já sei que é um crescimento restrito. Então, minha primeira análise vai ser do Doppler de umbilical. O Doppler de umbilical é o meu único parâmetro que oferece informação diagnóstica e prognóstica no manejo do CIUR precoce. O aumento do índice de pulsatilidade, ele vai ter alta relação com o crescimento intrauterino restrito, seja isolado ou seja combinado com uma relação cérebro-placentária alterada. O que eu vou esperar quando eu falo do CIUR precoce? É uma progressão da evolução da doença, ou seja, da alteração do Doppler de umbilical. Então, eu tenho um Doppler de umbilical normal, quando eu tenho uma diástole cheia, eu tenho uma diástole reduzida. A gente tem que lembrar que o ideal é que nós tenhamos 3 medidas em alça livre. Você pegar uma inserção abdominal de cordão, eu sei que o índice de pulsatilidade, que é a resistência da artéria umbilical próxima à inserção abdominal, ela é maior. Então, eu tenho que ter cuidado aonde eu estou ensonando. O ideal é sempre pegar a alça livre. Para poder, sim, se eu estou na dúvida, eu faço a média de pelo menos 3 medidas e libero esse laudo. Com a alteração desse índice de possibilidade, que é só a gente colocar na tabela que a gente vai ver que está alterado, eu vou ter uma progressão para diástole zero e uma progressão para diástole reversa. A questão é, o tempo que esse feto vai progredir esse Doppler, isso é variado. A gente tem uma base, por vários trabalhos, onde eu consigo ter uma ideia de que esse acompanhamento do Doppler me dá uma margem de uma semana, eu posso reavaliar esse Doppler em uma semana, ou eu posso reavaliar esse Doppler em 15 dias. É o que eu espero de velocidade de degradação desse quadro. Então, se eu tenho uma progressão para diástole zero ou reversa, eu sei que é um quadro mais grave. Eu sei que eu tenho relação com acidose metabólica, 40% dos fetos que apresentam acidose têm diástole zero ou diástole reversa na artéria umbilical. Então, quando eu levo um feto a diástole reversa, quando eu espero ficar em diástole zero, eu tenho o peso da prematuridade e suas complicações no outro lado da balança, que vão fazer eu permitir que eu estique até um estado de acidose esse feto que perde para prematuridade. Por isso que determinadas idades gestacionais eu não espero chegar numa diástole reversa, e isso a gente vai vendo mais para frente, e quanto mais prematuro for, maior vai ser
a minha conduta de esticar mais esse Doppler. Continuando a forma do manejo, o que eu vou ver além do uso do umbilical? A segunda forma de alteração vai ser o Doppler da cerebral média. A gente sabe que eu tenho um aumento da resistência, o padrão, né, é inverso ao padrão do umbilical. Eu tenho um aumento da resistência vascular na cerebral média. Então, eu tenho inicialmente uma curva que vai ser mais achatada, e eu passo, quando eu tenho uma redistribuição, ou o termo que a gente usa de uma cerebral aberta, eu tenho um aumento da diástole com redução dos índices de pulsatilidade. Então, ela pode mostrar uma vasodilatação cerebral, que é um marcador secundário da hipóxia. Ela começa a ter um valor importante quando a gente fala de crescimento restritos tardios, mas ela é associada com resultados perinatais neurológicos. É uma alteração tardia, não necessariamente eu vou... Quem já rodou lá com a gente vê que às vezes a gente pega um Doppler de umbilical super alterado, mas a cerebral continua fechada. Ele é um bom preditor, como eu disse, nas manifestações de CIUR tardio. Não é um preditor de acidemia nos fetos pré-termos, ou seja, não é ele que vai me dizer se esse feto está... se eu espero que nasça um bebê mais acidótico ou não, continua sendo a umbilical e a gente vai falar do ducto. E a termo, o que a gente tem que prestar atenção é que os índices de pulsatilidade da CM abaixo do percentil 5 tem um moderado valor preditivo para acidemia e pode ser considerado para a decisão do momento do parto. Mas muito cuidado quando a gente fala desse assunto. Alguns fatores influenciam nessa análise cerebral média e um deles é a movimentação fetal. Então, tem que saber para que eu estou usando a cerebral média. Em qual bebê que eu estou usando a cerebral média como definidor de conduta. Porque se eu simplesmente faço uma cerebral média está aberta, esse bebê pode estar mexendo, pode ser um bebê completamente normal, e você insonou de uma forma inadequada e pegou uma cerebral mais aperta. Os índices de pulsatilidades anormais vão aumentar em 6 vezes o risco de sofrimento fetal agudo naqueles índices nos pequenos constitucionais, nos pequenos para a idade gestacional. Quando eu falo da relação cérebro-placentária, a gente também vai pensar com delicadeza dela quando a gente fala no CIUR. Mas, de qualquer forma, vale a pena a gente falar no CIUR precoce. Vale a pena a gente lembrar aqui do aumento considerável que ela promove na sensibilidade da avaliação da SEMI e da relação em relação ao artéria umbilical isolada. Ela é associada ao aumento do risco de desfecho negativo e indução do parto. Isso eu estou falando, eu entrei nesse tópico mais porque a gente está falando do Doppler, principalmente quando eu falo de crescimentos restritos mais tardios. Se eu consigo manter uma CPR mais nos valores normais, eu tenho um conforto maior, por exemplo, para uma indução do parto. Bom, aqui é um exemplo em que a gente coloca a idade gestacional, o índice de pulsatilidade. Isso eu estou usando está sendo usado aqui aquela calculadora da Fetal Medicine. E exatamente, ele bota, por exemplo, o índice de pulsatilidade normal da artéria umbilical, 1.0, e o índice de pulsatilidade de 1.5, que a gente vai ver que está no percentil 12 da cerebral. Quando eu boto a minha CPRE fica exatamente no percentil 5. E quando eu olho a cerebral está ok, adequada. Mas quando eu jogo essa relação entre cerebral e umbilical, a gente tem ela exatamente no percentil 5, que mostra esse nosso grau esse aumento da sensibilidade que acontece quando a gente associa a relação. Por fim, dentro dessa análise do Doppler, a gente tem o ducto venoso. Deixa eu só ver se falta muito tempo aqui. E o ducto venoso, às vezes os residentes ficam achando impossível a gente medir, mas é questão de prática, ele não é um vaso inacessível, pelo contrário, ele tem uma reprodutibilidade boa. Ele é o melhor parâmetro preditor, quando a gente fala, né, na forma isolada, para prever o risco de morte fetal. Então, vocês podem ver que a primeira pergunta, quando a gente pega uma diástole 0 ou quando a gente pega um feto quase sem diástole, muito pequenininho, é como é que está o ducto.
As alterações vão acontecer nos estágios avançados, onde, então, quando eu tenho um ducto cheio, isso me dá um conforto de conseguir segurar um pouco mais essa gestação, quando eu tenho uma prematuridade extrema, e tem uma boa correlação entre a alteração do ducto venoso e aí sim a acidose avaliada através da cardiocintese. Ele é um bom preditor quando eu falo de acidose. A onda ausente ou reversa, ela está associada com mortalidade perinatal alta, independente da gestacional, muito mais por conta do grau de acidose que esse feto se encontra. Por muito tempo se discutiu se a gente, eu vou falar desse estudo mais para frente, qual era o momento da gente interromper um feto, se eu tiro ele mais acidótico com uma onda ausente ou reversa, ou se eu simplesmente vou pelos índices de pulsatilidade da umbilical, e isso tem diferença quando a gente analisa algumas instituições. Bom, o fato é que eu tento procurar um melhor momento através deles de interromper, de ter certeza que eu dei o máximo de tempo de vida intrauterina que esse bebê podia dar. Bom, o ducto venoso, né, o misterioso ducto venoso, ele é um vaso que vai conectar a veia umbilical à entrada do átrio direito. Então, ele tem um papel importante quando eu penso em aumento de resistência periférica fetal e, consequentemente, incapacidade de permitir que esse sangue chegue totalmente no corpo, consequentemente, ele consiga oxigenar as outras partes, as extremidades fetais. Então, aqui nessa primeira tabela, a gente tem o sangue entrando pela veia umbilical, e ele vai para o ato direito, ele vem, passa pelo canal e tudo mais, e ele chega na periferia e volta pela artéria umbilical. Quando eu começo a aumentar essa minha resistência da artéria umbilical, eu começo a ter cada vez mais uma dificuldade de que esse sangue que entrou pela veia umbilical chegue até ela. Obviamente é resistência, vocês lembram disso? Eu vou freando esse sangue que está vindo daqui e vindo em direção à artéria. Consequentemente, a gente vai para outra figura, o sangue entra pela veia umbilical, passa pelo ducto, passa pelo forame oval e ele fica refluindo com dificuldade de vencer o aumento da resistência periférica, e por isso que as alterações na onda A, que nada mais é do que a contração atrial, vão me mostrar o qual grau de aumento de resistência periférica fetal, consequentemente, o grau de acidose metabólica que esse feto se encontra. Continuando agora para uma assistência mais clínica dessa paciente, a cardio ela vai ter o seu papel, ela tem uma sensibilidade alta, a gente tem que saber para que eu estou usando a cardio, eu falo muito isso lá no hospital. A gente usa bastante a cardio, a gente às vezes usa ela como uma segurança nossa, quando a gente não consegue fazer um acompanhamento tão próximo desse Doppler por milhões de dificuldades, mas a gente tem que saber que ela é sensível, né? 50% de falsos positivos para o desfecho adverso, e ela não demonstrou efeito benéfico na redução de mortalidade perinatal, que mostra que eu não tenho eu não vou melhorar o meu desfecho se eu fizer cardio, mas por outro lado, diferente de alguns estudos antigos que mostram, ela é um bom fator para que me permita esse acompanhamento fetal quando eu não lanço mão do Doppler naquele momento. Não é que é óbvio, não estou falando que ele vai substituir o Doppler, mas às vezes eu tenho um intervalo maior do que eu gostaria, eu consigo muitas vezes fazer esse tipo de acompanhamento. Agora eu tenho que saber para que eu estou usando, né? Eu sei que cardios desfavoráveis representam sim um grau de acidose e hipoxemia grave, então vai demandar uma programação de uma interrupção. Esse gráfico ele vai mostrar exatamente isso, que quando eu tenho um aumento do índice de pulsatilidade do Doppler, eu começo a ter uma deteriorização da minha cardio, então ela tem uma relação com esse grau de acidose e hipoxemia fetal. O perfil biofísico fetal, ele pode ser usado, né? Ele tem uma associação importante com mortalidade, paralisia cerebral, tem uma boa correlação com acidose, porém ele tem uma alta taxa de falsos positivos, se a gente considerar que é 50%. O líquido amniótico, a gente tem que fazer um parêntese pela forma que a gente mede. O que se viu foi que
quando eu faço índice de líquido amniótico, eu tenho uma chance maior de definir como oligodraminia, muitas vezes me precipitar, não estou falando que é para interromper nenhum feto com oligodraminia, mas acrescentar dados que eu não deveria acrescentar, não deveria ver isso com a piora do grau de insuficiência placentária. A gente tem que pensar simplesmente no maior bolsão, tem uma associação maior, melhor com esse tipo de análise do líquido amniótico em si. A gente lembrar, né, dos valores normais, a gente analisa cardio, respiração fetal, movimentação fetal, tônus, índice de líquido amniótico, e cada um vai ter um seu ponto. 0 em tudo, óbvio, né? Não dá, porque seria um bebê morto, mas e a cada pontinho que ele vai somando 2, onde o máximo é percentil, a nota máxima seria 10. Então, a gente tem que pensar que, quando eu falo da prematuridade, eu vou sempre, do crescimento restrito, eu tenho que levar em consideração as comorbidades, eu tenho que levar em consideração todos os riscos da prematuridade, que a gente já falou em outras aulas, como alteração cognitiva, risco de síndromes metabólicas, displasia broncopulmonar, enfim, milhões que a gente já está discutindo. E é isso realmente que faz eu pensar qual é o protocolo que eu vou fazer quando eu identifico um crescimento restrito. Como é que eu vou pensar? O que são aqueles estágios todos que a gente fala? Não faço questão que você saiba, decore os estágios, até porque se você for usar a calculadora do Fitomedes, ela não trabalha na base de estágio. Estágio foi uma proposta de acompanhamento sugerida pela equipe de Barcelona, que é uma coisa prática, mas o mais importante é você saber o que você quer com cada acompanhamento através da alteração que você identificou. Então, o que seria o estágio 1? Então, o estágio 1 é um CIUR, em que eu tenho uma uterina acima do percentil 95, uma relação cérebro-placentária abaixo do percentil 9, ou um CIUR abaixo do percentil 3, ou uma alteração do Doppler de umbilical. No estágio 2, eu já encontro alteração na minha diástole. Então, eu já tenho no estágio 2 uma diástole 0 ou uma diástole uma diástole 0, e eu posso ter o que a gente chama de ducto de istmo aórtico, que é uma outra forma de avaliação, que eu acabei não falando, mas enfim, alterado. Quando eu tenho o estágio 3, eu já passo por um grau de diástole reversa, onde eu tenho maior e piora da minha deteriorização, e normalmente são situações em que a gente limita mais esse acompanhamento, a gente vai falar disso mais para frente, mas eu tenho um ducto venoso em que ele vai me dar os índices de pulsatilidade já acima do percentil 95. Quando eu falo do estágio 4, é onde já tem um ducto venoso reverso. Independente, eu já saí do meu padrão de diástoles da umbilical e o meu ducto venoso já está reverso, mostrando o meu grau de acidose fetal mais grave. Então, recapitulando, eu tenho o estágio 1, onde eu tenho simplesmente um bebê pequeno com um CIUR, em que, na verdade, eu tenho simplesmente uma alteração mais simples da artéria umbilical, eu posso ter índices elevados, eu posso ter uma alteração da relação da CPRE, e, na verdade, a gente pode levar essa gestação mais para próximo do termo. Quando eu começo a falar do estágio 2, eu já tenho uma diástole 0, e no estágio 3 eu tenho uma diástole reversa, com o ducto venoso com percentil, com PI acima do percentil 95, e no quadro já tenho uma deteriorização fetal maior, e posso ter as alterações da cardio, como estava naquela situação. Bom, então quando é que eu vou indicar a interrupção? Se eu tenho o estágio 4, a gente está vindo do estágio mais grave para o estágio mais favorável. Ou seja, eu tenho estágio 4, eu tenho um ducto venoso alterado, vamos supor uma cardio desfavorável? Tenho.
Então, se eu tenho mais de 26 semanas, estou autorizada a programar a interrupção do parto. Pois bem, o que eu friso sempre aqui, a mesma coisa que eu falo na aula de prematuridade a gente tem que ter noção de onde a gente está, qual é o serviço que a gente está e consegue ter, qual é o peso estimado desse bebê. Muitas vezes a nossa opção é simplesmente acompanhar, como a gente já aconteceu. Se ele não tem, eu vou repetir em 12 a 24 horas e vou tentar levar essa gestação até uma idade que seja possível para a minha unidade. Se ele tem, eu vou programar esse parto. Não é o estágio 4, na verdade eu tenho o estágio 3. Então eu tenho um feto com uma diástole, um senhor com uma diástole reversa e um PI de umbilical acima do percentil 95. Eu vou programar esse parto. Se ele tem mais de 30 semanas, perdão, se ele tem menos de 30 semanas, eu vou repetir em 24 a 48 horas. Se ele tem mais de 30 semanas ou 30 semanas, eu vou levar para uma programação de parto. O que é interessante é a gente saber os cortes que cada estágio vai me definir. Isso não é à toa, isso é baseado no grau de acidose e nos resultados perinatais que você tem no UTI. Agora não, na verdade eu tenho um bebê que tem uma diástole, é um CIUR, tem uma diástole 0. Ele, no caso, optei por fazer o istmo aórtico, que está reverso. Ok. Ele tem 32 semanas ou ele tem menos de 32 semanas? Ah, ele tem menos de 32 semanas. Se ele tem menos de 32 semanas, eu vou simplesmente repetir esse em 2 a 3 dias. Agora sim, não, esse feto tem 32 semanas, isso é uma mudança que não tem tanto tempo assim, até pouco tempo. Isso era um caso que a gente levava até 34 semanas. A gente interrompia isso agora, recentemente, não tem muito tempo, reduziu para 32 semanas. Agora não, é um feto estágio 1, onde eu tenho ou um peso abaixo do percentil 3, ou uma relação cérebro-placentária abaixo do percentil 5, ou índice de pulsatilidade de ACM abaixo do percentil 5, ou Doppler de artéria uterina acima do percentil 95? Sim. Eu vou levar esse feto. Ele tem 37 semanas. Se ele tem menos de 37 semanas, eu vou repetir. Se ele tem 37 semanas, eu vou programar o parto, que pode ser indução. O que a gente tem que saber da indução, eu vou fazer um parêntese, é que são fetos que devem ser considerados fetos de alto risco, ou seja, eles são fetos que têm uma chance maior de deteriorização intraparto, ou seja, quando a gente precisa que o feto passe por um estresse que é fisiológico do parto, ele não tem reserva para passar por esse parto, então ele tem uma chance maior de ter alguma alteração durante a indução, por isso é uma indução com vigilância. Agora não, esse feto ele não tem nada disso, ele é simplesmente pequeno, tem mais do percentil 3, não tem nenhuma daquelas outras alterações. E se ele tem até 40 semanas, eu posso repetir isso até chegar a 40 semanas. Se ele tem 40 semanas, eu posso propor a indução do parto. Então não é porque ele é, como a gente já viu, um bebê pequeno para a idade gestacional, simplesmente, que ele tem que chegar até 37 semanas. Não. Ele pode chegar até 40 semanas, no entanto, eu tenho que programar essa indução do parto. Mais uma vez, aqui funciona de uma forma bem... Deixa eu parar isso aqui. Bem ilustrativa para vocês entenderem. É um caso de um bebê de 29 semanas e 2 dias, com 1,12 kg, feminino, que deu percentil 1. Tá aqui. A gente botou os índices todos do Doppler e calculou. Ele dá exatamente para a gente o percentil que está na relação cérebro-placentária. A gente vai colocar, ele vai abrindo as lacunas para a gente colocar. A gente colocou 1,2 que vai dar um PI alterado, mas eu disse que tem um ducto venoso. Ele coloca como estágio 3 e pede para eu reavaliar em 1 a 2 dias. A da Fetal também apresenta essas orientações em relação, mas não coloca o estágio, ele te explica quando a gente utiliza, por que a gente está
o que ele identificou, né? Ah, o índice de pulsatilidade está alto, só que ele não usa o índice de pulsatilidade como definição, que seria algumas situações onde a gente esperaria ter a diástole zero ou a diástole reversa do ducto, e não vai levar em consideração a alteração simplesmente do índice de pulsatilidade. Esse é o último artigo em que eu acho que também vale a pena pegar e estudar com calma. Ele é um artigo recente em que ele vai comparar os principais guidelines. Porque a gente falou. Na verdade, o que eu quero que realmente fique para essa aula, eu vou dar uma acelerada para a gente concluir, é exatamente o raciocínio básico. Ele faz uma crítica, na verdade, ele pega esses guidelines e promove uma análise, peraí, do que eles têm de legal, do que eles podem melhorar e do que eles têm que incorporar em relação a essa análise. Ele coloca nessa primeira tabela que eu peguei, ele pega principalmente os guidelines britânicos, Nova Zelândia, Canadá, ele pega o da Irlanda, Estados Unidos e França. As definições são muito parecidas. Ela não tem grande dificuldade de definir. Alguns optam por colocar como um crescimento restrito de alto risco essa análise como abaixo do percentil 3, outros de uma forma mais menos específica colocam todos abaixo do percentil 10. E quando a gente vai ver os marcadores bioquímicos principais, ele coloca o PAPI como marcador, principalmente quando ele é abaixo de 0,3, isso é um dado comum entre eles, então é importante essa incorporação em alguns. O da França nem toca nesse assunto. E quando a gente vai para o ultrassom de terceiro trimestre, aí sim a gente começa a ter um outro tipo de discussão, a maioria não recomenda. O da França, ele recomenda um ultrassom de terceiro trimestre com 32 semanas, e aí sim você define se você vai precisar dessa forma de acompanhamento. A gente sabe que quando a gente vai falar de nascimento de parto, de peso de nascimento, a gente tem em torno de uma boa época para a gente ter uma predição de nascimento, de peso de nascimento. No entanto, a gente não detecta a maioria dos crescimentos restritos. Então, a França sugere um acompanhamento com 32 semanas. O Doppler de umbilical, a maioria vai defender, principalmente quando a gente está falando de fetos pequenos. O intervalo varia, mas não muda muito, entre 2 e 4 semanas. E quando a gente fala de interrupção, a maioria vai variar entre 32 a 30 semanas, perdão, de 30 a 32 semanas quando a gente está falando de diástole zero, e de 32 a 34 quando a gente está falando de 30 a 32 quando a gente está falando de diástole reversa, e de 32 a 34 quando a gente está falando de diástole zero. Né? A cardio, quando ela é associada e tem um padrão desfavorável, ela é sim um padrão de parto que a maioria dos guidelines vão definir, e eles defendem a via de parto de uma forma de acordo com cada gravidade do CIUR, não contraindicando a via de parto através da indução. O corticóide é unânime para todos. Alguns já colocaram o uso do corticóide acima de 34 semanas, quando a gente está falando do CIUR tardio que não fez uso do corticóide. A neuroproteção, praticamente na maioria deles. E o que é importante quando a gente fala disso, e agora realmente estou finalizando, é o diagnóstico. Eu ter certeza daquele diagnóstico, então, dificilmente eu bato o martelo numa ultrassom isolado, e a gente tem que reconhecer isso.
Então, eu confirmo, eu tento buscar por que que teve esse ciúme, se eu tenho um motivo aparente, eu tento ver pelas mesoterinas, eu tento ver se essa paciente tem uma pré-eclâmpsia, alguma coisa que esteja abrindo. Eu tento diferenciar, se possível, muitas vezes eu não consigo, se é um ciúme ou se é um pequeno constitucional. Eu associo histórias clínicas dessa paciente e eu parto para um programa de acompanhamento. Então, o acompanhamento fetal faz parte do bem-estar materno também. Como é que está o pré-natal? Como é que está o ganho de peso? Ah, eu tive um ganho de peso de 5 quilos, vamos investigar uma pré-eclâmpsia. Uma coisa que esteja, às vezes, o feto denunciando para a gente uma alteração no compartimento fetal, como se fosse um sinalzinho ainda de uma alteração materna que vai se abrir. E quando a gente tem que indicar, que a gente indique com muita sabedoria, que a gente banque os riscos de prematuridade, sabendo que meu ambiente intrauterino não está favorável. Sempre se identifico um feto pequeno para a idade gestacional, eu tenho que fazer uma nova avaliação anatômica, pode ter passado sim alguma coisa no morfológico, se isso foi depois do morfológico. Se é um crescimento restrito grave e muito precoce, com alguma alteração cardiológica, renal, eu tenho indicação de cariótipo, eu não preciso ter, hoje em dia a gente pode lançar mão na clínica privada da análise do array, se for o caso, mas eu tenho que pensar em outro diagnóstico, não simplesmente num diagnóstico baseado na insuficiência placentária. É claro que, como a gente teve um bebê que era um Down, que chegou para a gente já tarde, evoluiu com um quadro de ciúra, assim, com insuficiência placentária, alteração de Doppler, era pequena, ele não tinha nenhuma malformação estrutural e pegou todo mundo de surpresa, porque era um Down com um ciúra grave. Porque a mãe tinha uma pré-eclâmpsia. Então, os diagnósticos também podem se sobrepor. Agora, tem que saber que um Doppler simplesmente alterado, como a gente muitas vezes, por muito tempo ouvia, eu tenho um feto centralizado. Não, interrompe. Não, peraí, não é assim, né? E o Doppler normal, ele é tranquilizador para mim? Se ele foi bem feito, ele pode ser tranquilizador. Agora, o padrão de crescimento, a colocação desse Doppler dentro de a curva, se eu estou falando de um crescimento tardio, ele é importante para eu definir melhor a minha conduta. Como é que eu vou aconselhar essa mãe? A gente sabe que a gente tem uma tendência a repetir. A gente sabe que a insuficiência útero-placentária ela pode se manifestar no ciúr simplesmente, na pré-eclâmpsia, com DPP e morte fetal. Então, a gente sabe que ele pode ter uma modalidade diferente. A história obstétrica, o rastreio é uma outra situação, uma outra discussão para a gente ter. Eu nem entrei em rastreio nessa aula, porque eu estava mais no foco desse manejo. Acho que é outra situação para a gente discutir e que vale a pena. Quem é que eu vou rastrear? Se eu vou fazer aspirina, se não vou fazer aspirina. Heparina, a gente já sabe que não tem benefício em relação, quando a gente fala do antecedente de ciúme, mas ainda tem muita coisa para a gente discutir. E aí era isso que eu tinha para falar. Espero que não tenha ficado confuso, porque é muita coisa. Estou. Oi. E aí, Ju? Oi. A gente não consegue ver nesse Zoom, porque eu não sei se eu estou usando o celular, não consigo ver todo mundo, não dá para ver, não? Dá, você pode mudar a sua janelinha lá em cima. Tá bom. Você tá no celular? Tô, porque o meu computador não tem. Tem alguém que esteja do grupo aí moderando? Eu fiz anotações, mas não sei se alguém quer falar. Eu queria só aproveitar que eu também fiz umas coisinhas que eu queria deixar para as coisas. Posso falar? Óbvio! Eu queria falar de um estudo que é o Truffle, que na verdade ele foi um estudo que ele analisou gestantes entre 26 e 32 semanas com três coisas que ele avaliou, que era sempre o que a gente discutia muito quando a gente pegava esses bebês. Eu lembro que eu assisti uma aula exatamente sobre a discussão desse trabalho e uma pessoa levantou da sala e falou assim, mas se eu for tirar um bebê com um ducto venoso alterado, o meu pediatra fala para mim assim, eu prefiro um prematuro do que um prematuro acidótico. Por muito tempo a gente ouviu isso, né?
E, na verdade, o que esse trabalho mostrou que não. Ainda é melhor você tirar ele mais acidótico. Então, ele fez esses 3 análises. Ele analisou a redução da variabilidade da cardio, se eu interrompia essa alteração precoce, com alteração simplesmente do PI, ou se eu esperava alterar a onda A do ducto. E o que ele mostrou é exatamente isso, que a recomendação era que eu esperasse as alterações tardias do ducto venoso, que é o que, quando a gente vai para as calculadoras, a calculadora da FMF faz. A calculadora da FMF não vai levar... Ela até bota o PI, ele na explicação lá embaixo, ele te mostra, ele te sinaliza, olha, esse índice de pulsatilidade está alterado. Você pode reavaliar esse bebê em 24 horas. Né? Na verdade, nada mais é, e a gente faz isso, a gente reduz essa vigilância quando eu tenho um índice de pulsatilidade alterado, como se fosse assim, ele vai zerar esse ducto amanhã, ele vai, né, a gente fica esperando esse ducto venoso alterar, né? Era isso mais que eu queria falar. Assim. Sabe o que eu acho? Curvas, mas fala. Oi? Eu não entrei nas curvas, né? Porque é outra discussão para a gente ter. Pois é, eu ia te perguntar isso. Mas é que eu acho engraçado, não sei se você tem essa sensação. Quando a gente começou a estudar mais Ciura, a gente tinha artéria umbilical como assim, a grande referência, né? E aí a gente vai vendo que começa a estudar mais e ter noção de, primeiro, quanto a artéria umbilical é generosa. Você vai ter uma artéria umbilical normal, isso não significa que a função placentária está dando conta do crescimento. Né? A gente aprendeu CIUR com relação cérebro-placentária e centralização, descentralização. E, na verdade, vai muito além disso e a gente utiliza, na verdade, cada vez mais outros parâmetros para estudar e tentar compreender mais esses quadros. O que eu queria falar com você? Que é justamente esse negócio das curvas. Com frequência, eu conversei isso com você semana passada, né, que você tem um bebê e você joga o programa na FMF, não sai o mesmo percentil que, às vezes, um laudo de ultrassom você recebe. Né? Então, assim, como é que a gente pode tentar padronizar isso? Assim, eu sei que você gosta do Intergrow. Como é que a gente leva isso? Porque, assim, você tem um laudo de um percentil. A FMF dá sempre um percentil menor. Dá. Esse artigo que eu coloco que eu coloquei aqui, ele compara os guidelines, ele tem uma crítica, ele é do Figueiras, muito legal, exatamente sobre isso, ele cita o Intergroup. O Intergroup, na verdade, ele veio na tentativa de unificar, né? A grande discussão que existe eu uso curva populacional, regional, eu uso curva internacional. O que o Intergrowth defende é que se eu consigo fazer uma curva de padronização, os fatores externos, os fatores de cada etnia, é quase que menos de 3% de influência nesse peso que eles falam. Então, eles defendem essa curva. Agora, quando você vai ver a crítica que eles fazem, por outro lado, em relação ao Intergrowth, é que você estaria subclassificando, subdiagnosticando os casos de pequenos para a idade gestacional. Mas, por outro lado, o que eles frisam é que esses pequenos para a idade gestacional que o Intergrowth esconde são pequenos para a idade gestacional que estariam dentro de fetos simplesmente pequenos constitucionais. Então, o que não tem ainda é uma análise de que eu botar no Intergrowth, eu vou piorar a mortalidade desses fetos pequenos. O que aí vem da prática, e eu acho que a gente já começa com uma certa idade, conseguir botar um pouquinho do que a gente vê, é que qual é a grande vantagem que eu vejo do ponto de vista, eu estou tentando juntar com a clínica no Intergrowth. Ele bate com a neonatologia. Porque ele é uma curva que defende a continuidade, ele faz o acompanhamento do feto desde o início da gestação até 2 anos. Ele não influenciou numa piora do desfecho dessas crianças com 2 anos de vida. Então, quando eu dou um diagnóstico de pequeno, como acontecia às vezes com o Radlock, esse feto era adequado para a neonatologia. E aí a gente programava uma indução, eu estou falando do contexto com paciente, com discussão, e aí via pediatria, ele está ótimo, super feliz, né? Porque não é um pequeno, ele está adequado. E a gente ficava com aquela, caraca,
induzir, foi uma falha de indução que virou cesárea, enfim. Enquanto quando a gente faz o intergrowth, cara, eu não peguei uma situação que isso tivesse acontecido. Entendeu? Então, assim, até discuti com a Anelisa, a Ana falou que eles estão usando na Peri, decidiu com o Renato, não vão usar o intergrowth, vão usar a Radlock. Porque o que eu tenho feito? Na hora que a gente faz com o intergrowth e eu jogo na plataforma, seja Phytomedicine, seja Barcelona, ele fica só como pequeno constitucional. Vou te dar um exemplo da paciente de hoje, tá? Se eu jogo no intergrowth, dá percentil 19. Se eu pego esse intergrowth, mas ela tem tudo normal. O Doppler hoje estava normal, a média, uterina normal, tudo normal. Se eu jogo no Fetal Medicine, ela vai, perdão, no Barcelona, ela vai para percentil 7. Pequena variedade gestacional. Ela manda eu rever em 2 semanas, mas ela cruzou 2 percentis. Entendeu? As curvas se sobrepõem. Mas você consegue tranquilizar a paciente e continuar o mesmo acompanhamento. Seu acompanhamento não mudou. Entendi. Eu sei que é um assunto meio... Mas eu acho que é bacana a gente até botar no laudo qual foi a referência que a gente usou para avaliar esse percentil e definir essa conduta. Isso. Eu acho porque que você esse tem é um ponto respaldo. importante. Você tem respaldo Exatamente. para usar. Entendeu? É a mesma coisa assim, beleza, eu não vou usar o Intergrow, vou usar a calculadora da FMF, mas eu acho que a calculadora está ali também porque para você mostra para o paciente o respaldo, eu estou usando essa aí. Né? Mas Exatamente. eu tenho muita dificuldade com a FMF nesse sentido. Sempre vem um percentil menor. Então, às vezes, por exemplo, outro dia eu tive isso. Era um percentil 7, que eu estava acompanhando, entendendo que ia até 40 semanas, eu botei ali e veio um percentil 2. E aí o aconselhamento muda completamente. Pois é, aí muda completamente. Olha só, aí eu... E mostrar para quem está... boa noite. Para quem está acompanhando também. Eu já peguei laudo de ciúro pequeno, e aí eu coloquei numa outra tabela, olhei no consultório, né? Quem fez o exame foi um colega. E aí eu olhei e falei, olha, por essa tabela aqui, por esse gráfico, não tá. Mas às vezes não tem referência que foi usada no laudo, entendeu? Então isso, a gente fica exatamente. sem parâmetro. Né? Quando eu faço, eu coloco assim, ó, percentil 19, entre parênteses eu boto Intergrowth. Sim, e aí, se a pessoa que recebeu esse laudo vai querer guiar pelo Intergrowth, aí também tem o respaldo dela para entrar nesse tipo de discussão. Mas eu até fiquei mais tranquilo que o meu dava um percentil maior e a criança nasceu aí, então foi tranquilo. Entendeu? É isso que acontece. Mas assim, o que a gente tem que pensar é que diástole zero é diagnóstico independente. Então você fica respaldado do ponto de vista clínico. Claro. Entendeu? E eu acho que ele cobre essa parte da pediatria na prática. Eu continuo defendendo. Eu gosto, entendeu? Eu gosto quando você fala assim, o feto dá sinais. Eu acho que o feto dá sinal em tudo. A gente tem que ter um respeito enorme, né? No ciúr, no diabetes. Eu acho que a gente tem que valorizar muito um achado ultrassonográfico. Às vezes a gente precisa passar para paciente, mas a gente tem que ter a nossa observação e entender. Né? Num diabetes, um abdômen maior, tá tudo bem, mas de repente eu vou rever, porque será que tem um descontrole? Ou o contrário, esse bebê tá tudo bem, o percentil tá normal, mas ele tá caindo na curva, tem um abdômen que chama atenção. Aí sabe o que eu queria que você falasse? Só para eu acho que para os residentes tem um ponto bacana, que é a questão da cerebral. O Wallace talvez vai lembrar muito disso. Eu lembro na maternidade escola, quando a gente falava assim, o umbilical tá normal, por que você vai ver a cerebral? Né? A gente viveu muito isso. A gente viveu isso, você não fazia cerebral. Para que você fez cerebral? Não fazer cerebral para quê? Né? Então, assim, eu acho que, de repente, assim, podia fixar para os meninos essa questão assim, em que momento eu vou ver a cerebral? Né? Assim, o que a gente valoriza numa cerebral? Porque eu acho que eles ainda vêm muito apegados ao contexto de centralização, que é o que a gente aprende para passar numa residência médica. Então, assim, em que momento avaliar uma cerebral? E aí eu tenho uma segunda pergunta que você faz de gancho. E qual a frequência disso também, assim, de cerebral alterada com umbilical normal, né? Você sabe? Isso. O que é mais interessante quando a gente analisa, e eu falo isso para qualquer exame, sem saber para que você está fazendo aquele exame. Né? Porque, não sei se vocês vão lembrar uma situação que a gente teve um tempo atrás, que me passaram um exame, eu falei, não é possível, esse exame está errado. Por telefone. Eu falei, esse exame está errado, alguma coisa está errada, não batia lé com cré.
Era uma cerebral completamente aberta, o bebê com peso adequado, tinha um umbilical alterado. Assim, não batia lé com creu o exame. E exatamente isso. Para que você está fazendo? Quando a gente tem um feto com crescimento restrito precoce, é aquilo que eu falei, ele segue uma linha de raciocínio. Tanto que ele vai abrir a cerebral, isso a gente vê na prática. Ah, mas o feto não centralizou, que é o que a gente ouve. Falei, mas o umbilical está quase zero. Está zero. Às vezes ele vai demorar para abrir aquela cerebral. Ele trabalha bem em hipóxia. Ele, tá, né? Ele é um feto que tem reserva ali. Eu estou falando de cirro precoce. Então, a cerebral, ela vai fazer parte do seu exame do Doppler, mas, na verdade, eu me preocupo muito mais com o umbilical e com o ducto. Né? Eu bypasso um pouco a abertura da cerebral. Ela não vai mudar ali para mim, no sentido se eu já tenho um CIUR pré-estabelecido precoce, como umbilical. Agora, quando eu começo a falar do meu CIUR tardio, que o CIUR tardio veio com uma entidade que reduziria a taxa de mortalidade. Aqueles bebês que morriam do nada, que a gente dizia, né? Então veio isso, e aí veio sim vendo que eles não respeitam aquele padrão que a gente está esperando do CIUR precoce. A gente está esperando que o bebê altere um Doppler, que aí ele vai fazer uma diástole zero e tudo mais. Na verdade, com o CIUR tardio não é isso que acontece. Ele pode ter um Doppler normal, ele é pequeno, mas a minha cerebral começa a mostrar alterações que mostram que eu faço uma restribuição de fluxo porque eu tenho um mecanismo não tão hipoxêmico, tão grave quando eu falo do CIUR precoce. Pois bem, eu também tenho que saber por que eu estou fazendo a cerebral média nesse momento. Eu não vou fazer cerebral média se eu tenho um bebê totalmente adequado, se eu tenho um bebê que não caiu da curva, se eu tenho uma paciente que não tem pré-eclâmpsia, se eu tenho uma paciente que não tem nada. Porque qual é o problema? Que é uma discussão que se vem. Fazer cerebral média em todo mundo no terceiro trimestre. Não vai dar certo. Porque o bebê mexe, abre cerebral. Se eu ensono errado, eu abro cerebral. Ele é um básico que você tem que saber ensonar, você tem que ter angulação, você tem que reduzir artefato e você tem que esperar o bebê parar de mexer. Então, assim, é um exame que você tem que saber para que você está usando. Quando eu uso a relação da CPRE para eu falar de CIUR tardio, eu estou falando de redução de complicações neurológicas de um CIUR tardio, de eu fazer uma definição de conduta nesse feto. Às vezes, eu confesso que eu fico angustiada de ter um bebê pequeno que simplesmente alterou a cerebral. Eu tento ver se teve outra coisa que fez ele alterar essa cerebral, né? Mas ela tem o seu valor, principalmente quando a gente associa CIUR tardio e não com CIUR precoce. E às vezes as pessoas perguntam, você não vai fazer a cerebral? Eu falei, não, aqui eu não vou fazer não. Aí fica todo mundo meio perdido, por que aqui você não vai fazer cerebral? Mas, na verdade, você tem que saber para que você vai fazer a cerebral. Olha O termo só, pode estar mais aberto sem que isso signifique também, sem significado patológico significado. também, né? Ainda tem isso. Ju, boa noite todo mundo. Só uma dúvida, mas nesse caso você no primeiro momento mudaria o seu acompanhamento? Por exemplo, se fosse um Doppler normal, você acompanharia em tanto tempo, mas vindo só essa cerebral alterada, você muda a frequência do exame no primeiro momento ou não? E quem Você você realmente não considera? CIUR tardio? É. Assim, com No tudo CIUR normal, tardio, com a umbilical normal, mas realmente que deu aquela cerebral aberta. Você, dependendo da você idade gestacional. Se eu tiver com 37 semanas, eu vou interromper. Não, sim, não, tardio não, mas não tão precoce, que eu quis dizer. Aquele CIUR ali do Se tá final, com com 35 semanas, 36 34, semanas. 35 semanas, que deu essa cerebral, que provavelmente pode ser por movimentação A gente, fetal. o CIUR tardio. A Isso, gente você normalmente revê tem um ela fator para associar a carga repete uma semana. Eu não em consigo uma interromper. semana. então, por exemplo, aquela paciente você vai fazer um exame, 40 semanas, ela tem um ultrassom de 35 semanas, 36, com percentil 60. Né? Aí aquela história que muitas pessoas menosprezam a reta final, não avaliam, ok. Aí você chega para você com 40 semanas e esse bebê está no percentil 13. Era um percentil 60, está no percentil 13. E aí você resolve fazer tudo e tem uma cerebral aberta. E aí? Aí indica, né?
Não sei, porque eu acho que isso é muito dia a dia. A gente está vivendo essa ideia de que se você pede exame, parece que você pede demais. Mas a verdade é que, assim, se você tem um exame com 35 semanas, se você vai acabar assim, que na teoria poderia ser o suficiente uma avaliação no terceiro trimestre. Essa gravidez chega a 40 para 41. Esse bebê ainda é acima do percentil 10, mas cai muito na curva. E uma cerebral aberta. Será que muitos desses natimortos que se pega aí de 41 semanas... Então, o que está saindo agora, essa é a grande questão. O que está saindo agora é o valor, inclusive, dessa relação com a sua segurança, por exemplo, uma indução de parto. Isso eu confesso que é uma coisa que eu tenho que sentar, estudar ainda e ver o quão isso já é uma base ou quando isso são aquelas coisas que começam e as coisas se atropelam. Mas, assim, o que a gente tem que pensar são duas coisas. Primeiro, o ultrassom tardio erra pra caceta. A chance de eu estar botando esse percentil 13 e ele não ser percentil 13 é grande. Mas também posso estar errando para mais. Né? A gente trabalha em torno de 20% para mais ou para menos. Então, isso é divisão de conduta. Porque, assim, se você for no duro, teve queda de percentil, abriu o cerebral... E tem mais de 37 semanas. Mais de 37 semanas. Porém, se eu levar em consideração que eu estou fazendo, né, a exceção da exceção, que eu estou lá com 41 semanas... em que, teoricamente, eu tenho respaldo também de não ter feito biometria, isso também é importante. Eu tenho respaldo. Se eu tenho uma avaliação de 37, 38 semanas, não fazer biometria de 41, fazer um perfil. Sim. Eu tenho respaldo de fazer um perfil. O perfil não inclui cerebral média. Né? Então, tem muito viés nesses casos em que eu gosto de botar no conjunto esses casos, entendeu? A paciente é baixo risco? A cardio tá boa? Tá. O líquido tá normal? Tá. A cardio tá boa? Tá. É no jogo, entendeu? Porque se você pega uma cerebral aberta nesse caso, e se a gente for levantar esses estudos que falam que aumentaria a mortalidade intraútero nessas alterações de relação, é para interromper todo mundo que altera cerebral o termo. Mas acho que fala, depende do perfil de risco dela, né? Da doença materna. Era um diabético e aí o bebê estava crescendo, que agora tem uma insuficiência placentária e ele parou de crescer, por exemplo. Sei. Aí tem que ver um monte de outras coisas. É uma idade materna avançada que a gente está esquecendo. A idade materna avançada por si só, já tem protocolos que saíram defendendo isso. Ela tem limite de gestação. Simplesmente por óbitos que não conseguem ser explicados, tidos como CIUR. Será que elas são esses casos de CIUR tardio? Depois que eu tentei e levantei algumas situações de idade materna avançada, tem muito mais respeito pela idade materna. Idade materna avançada que a gente fala 40 anos, né? Estou falando de mulher de 35, 36 anos. Acima de 40 anos, o risco de mortalidade aumenta. Isso tem que ser levado em consideração. Ó, a Carol escreveu alguma coisa. Tive uma paciente assim, 42 anos, que foi do percentil 30 para o 15. Fala aí, Carol. Carol, não quer abrir o áudio? E aí? Alô? Oi. Diga aí, conta aí, Carol. Não, então, essa é uma paciente minha do consultório que foi hoje. Mas ela teve um rastreio de primeiro trimestre com alto risco para pré-eclâmpsia e para crescimento intrauterino restrito. Eu comecei a AS para ela no início e agora ela está com 30 semanas e 5 dias e veio para o ultrassom e teve essa queda também de percentil. O que eu falei com ela, olha, acho que a gente já estava se preparando para isso desde o primeiro trimestre, isso era uma coisa que a gente estava já ali, né, pensando. E eu acho que também não falei para ela, mas por conta da idade. Vocês batem martelo em uma medida? Não, mas eu acho que foi o que ela falou. Ela ficou com a pulga atrás da orelha e só viu um pouquinho mais de perto, porque ela tinha fator de risco, né? Não, sim, claro, exatamente. E também aquela questão, se a gente não indiretamente tem um discurso sutil de que eu preciso acompanhar, depois o bebê cai ladeira abaixo, você que não viu.
Sim, É. Eu gosto muito de trabalhar com percentil. Assim, eu falo para o paciente, olha, o bebê está nessa curva, o percentil é tal. Foi uma coisa que eu não aprendi na residência. Mas eu gosto de falar o percentil. Olha, teu bebê está nessa curva. Eu mostro a curva. Eu gosto de mostrar a curva para o paciente. Até porque, gente, evita aquela confusão toda que milhões de pacientes falam. Ah, eu tô com 30 ou 29 semanas? Eu tô com 30 quando você bota a biometria, né? E a minha última pergunta para vocês que fazem, né, a ultrassom, agenda. Quando vocês veem a circunferência abdominal despencou, e aí? Não levanta essa sobrancelha, não. Então, ela é um sinal, né? Se a gente for por definição, ela é um diagnóstico. Agora, quando eu falo eu acho que a gente tem que ter, eu volto a falar isso, a gente tem várias formas da mesma notícia e acompanhar essa paciente. Cara, dificilmente, gente, vai cair o abdômen e não vai despencar o peso. Concorda, Carol? Tem duas Carolas. Pode ser, não, Ribeiro. Pode ser que seja seu percentil 15. Na semana que vem tá 8. É o delta T que você precisa só para cair o peso. Entendeu? Cadê, Carol? Tá sem áudio, Carol. Mas é o meu sinal amarelo, o abdômen. Quanto tempo você reavalia? Avalia em 15 dias. Não dá para avaliar menos de 15 dias. Não, porque senão você vai ter margem de erro 10% a mais para menos, dá o mesmo peso. Não... Quando eu tô preocupada, porque, por exemplo, eu fiz uterina, a uterina tá ruim, eu faço em 15 dias, mas já aviso para ela que eu não vou fazer a biometria. Porque a gente sabe, isso é um outro parêntese, que existem velocidades de deteriorização do Doppler diferentes. A gente tem casos, mas normalmente eu tenho uma patologia materna associada, em que a gente vê uma deteriorização do Doppler, que a gente se assusta. Né? Você viu o feto numa semana, seguinte semana tá diastole. Você, meu Deus, está descolando essa placenta, eu que não fiz o diagnóstico. Então, quando tem uma queda significativa do percentil, sei lá, a paciente era percentil 50, e eu media como se o bebê tivesse praticamente parado o crescimento, eu reavalio uma semana. Mas, na verdade, quando eu estou reavaliando uma semana, eu vou procurar o Doppler. Você quer bem-estar fetal. Você não quer bem-estar fetal, eu não quero ver biometria, entendeu? Beleza. Eu falei todas as minhas anotações. Carol, o microfone dela não pega. Eu acho não, que não tem. Agora ele já abriu, já abriu. Teve alguém, a Mariana perguntou aqui, ó. Não vi, velho. Cadê? Não vi. Tem uma coisinha aqui. Se estamos acompanhando um paciente que vem reduzindo o percentil, mas acima do percentil 10, alteração dupla, qual a frequência que tem para esse acompanhamento? Mari, biometria a gente não faz com menos de 15 dias. Normalmente é isso que a gente faz, a gente avalia em 15 dias. E aí, se ela se mantém, a gente afasta. Se ela começa a cair, aí vai depender da saturação do Doppler. Isso é difícil convencer os médicos, né? De que você não precisa medir